A Polícia Federal detalhou em relatórios enviados ao Supremo Tribunal Federal a proximidade pessoal e política entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo, inclusive no Senado, e executivos do Banco Master. Há suspeitas de que o parlamentar recebeu vantagens indevidas em troca da atuação a favor do banco no Congresso. É o Pedro Moreira quem vai trazer os detalhes para a gente lá em Brasília e, claro, acompanhar ao longo dessa sexta-feira as várias repercussões e reações a partir do detalhamento dessa investigação. Pedro, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Carol. Ótimo dia para você também. Ótimo começo de sexta-feira para quem está com a gente. Vamos lembrar, então, que o senador Jacques Wagner tinha sido alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada no dia 18 de junho. Teve o senador como um dos alvos, né? Os mandados que foram cumpridos aqui em Brasília, mas também lá na Bahia, o reduto eleitoral de Jacques Wagner. E foi com relação a aquela fase da operação que agora o ministro André Mendonça retira o sigilo desses relatórios da Polícia Federal. São 5 documentos que somam mais de quase 290 páginas, com todo esse trabalho da polícia, e também há ali alguns trechos das decisões do ministro Mendonça com relação aos pedidos que eram feitos pela Polícia Federal. Por exemplo, a gente pôde ver que o ministro tinha autorizado que o celular do senador fosse monitorado, acompanhando a localização do aparelho por meio das antenas das operadoras, e também acompanhando, a polícia teve o acesso aos registros de chamadas e de SMS, mensagens de texto, sem o conteúdo dessas mensagens. E sobre este item especificamente, o ministro André Mendonça, na decisão que autorizou esse monitoramento, falava de um grande risco de vazamento, porque no mesmo dia que a Polícia Federal fez o pedido para essas quebras de sigilo e para esse monitoramento ser feito, um dos alvos teria procurado o ministro pedindo uma audiência com ele no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, nesses relatórios, aponta, Carol, que o senador tinha uma relação de proximidade muito longa com Augusto Ferreira Lima, que era sócio do Master, conhecido como Guga. Inclusive, as famílias de Jacques Wagner e de Augusto Lima eram muito próximos. Havia várias trocas de mensagens mostrando essa proximidade entre os familiares, e por meio de Augusto Ferreira Lima, Jacques Wagner também teria passado a ter contato com Daniel Vorcaro, o ex-controlador do banco, e também foram criados canais, de acordo com a PF, para tratar de pautas legislativas e apurações de interesse do Master. Com relação a essas possíveis vantagens indevidas, Carol, a Polícia Federal descreve, por exemplo, o fato de o então sócio do Master, né, Augusto Lima, ter mandado ali para um dos seus assessores uma lista com indicação de presentes de Natal no final de 2023, lembranças de fim de ano, com destinações de vinhos que custam entre R$ 2.500 e R$ 5.300 para vários políticos, incluindo Jacques Wagner. Também há fotografias posteriores mostrando na embalagem o nome de Jacques e Tio Giga, que é uma referência a Guilherme Sodré, uma pessoa muito próxima ao senador. Alguns dos detalhes, né, Carol, do que veio à tona agora, a gente já conhecia da 9ª fase da Operação Compliance Zero, só que agora a gente tem acesso a muito mais detalhes, né? Por exemplo, como o senador se comunicava com Augusto Ferreira Lima. A polícia identificou várias trocas de mensagens e que o senador era mantido informado sobre as movimentações referentes ao banco, por exemplo, modificações societárias ou alterações sobre as notas de crédito, as notas de investimento que o banco recebia, e respondia a essas mensagens com alguns emojis, né, com aqueles símbolos de mensagens de texto, por exemplo, usando um símbolo de joinha e também um que indica aquele sinal de oração. No relatório, a gente também observa que houve uma tentativa de encontro de Augusto Ferreira Lima com Jacques Wagner no gabinete do senador, e a Polícia Federal encontrou um áudio no qual o senador dava orientações para que Augusto Ferreira Lima entrasse no Senado sem que precisasse passar pela identificação ali da entrada. Nessa mesma troca de mensagens, esse encontro também envolveria uma pessoa chamada Messias, que a Polícia Federal identificou como uma possível referência ao advogado-geral da União, Jorge Messias. Neste ponto especificamente, Jorge Messias nega que tenha participado de qualquer encontro
com o senador Jacques Wagner e Augusto Ferreira Lima no gabinete do senador. Sobre a possível participação, a atuação de Jacques Wagner em favor do Master, a Polícia Federal aponta que, a partir de um documento que foi obtido no celular de Augusto Lima, que o senador teria um padrão de acompanhamento direto referente àquela emenda constitucional, aquela PEC que ficou conhecida como emenda Master, que aumentava o valor de investimentos que seria garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos, passando de R$500 mil para até R$1 milhão por CPF. Essa emenda acabou não sendo aprovada no Congresso Nacional e ela tinha como autoria o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que também já foi alvo de fases anteriores da Operação Compliance Zero. Entre outras vantagens que o senador teria recebido, Carol, há, por exemplo, voos patrocinados por Daniel Worcaro. Ele teria oferecido uma aeronave para que Jacques Wagner fizesse um voo e havia uma preocupação, de acordo com as mensagens encontradas, uma preocupação de Daniel Worcaro de que que não fosse publicizada esse empréstimo dessa aeronave. Ele, inclusive, nas mensagens ele fala que teria que ser usada uma aeronave que ninguém conheça e que a mesma fosse retirada rapidamente da Bahia, usando, por exemplo, a frase "nem apaga o motor", disse o banqueiro em uma das mensagens localizadas pela Polícia Federal. Há também aqueles ingressos para o show da cantora norte-americana Taylor Swift. Na época da nona fase da Operação Compliance Zero, a gente falou que esses ingressos somavam mais de R$60 mil e pelas trocas de mensagens o senador Jacques Wagner pedia os ingressos não só para ele e seus familiares, mas também para uma amiga da neta dele e a mãe dessa mesma colega, dessa mesma amiga. Sobre o apartamento, Carol, que é uma das acusações mais graves, de que o senador teria recebido um apartamento como parte dessas vantagens indevidas, a Polícia Federal sustenta que o senador enviou a Augusto Lima informações sobre o empreendimento, incluindo um contato da pessoa responsável pela venda, o número da unidade e o preço. E, em seguida, teria acionado operadores financeiros para estruturar a compra por meio de fundos de empresas interpostas. Neste item especificamente, deste apartamento, a Polícia Federal alega que o modus operandi foi muito parecido com aquele supostamente usado por Daniel Worcaro para o pagamento de propinas para o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, que seria esse fornecimento de imóveis por meio de entidades a fim de esconder a titularidade desse imóvel. Bom, Carol, desde ontem, quando foram divulgados esses relatórios, a gente vem tentando contato com o senador Jacques Wagner. Ele ainda não se pronunciou, não respondeu à nossa reportagem, mas na época da nona fase da Operação Compliance Zero, ele admitiu que era amigo de Augusto Lima, que eles eram próximos e, no caso específico, mas negou que tenha atuado em favor do Banco Master com seu mandato de senador, mas com relação a esse apartamento especificamente, o senador havia dito que ele tinha mesmo pedido a Augusto Lima para comprar o apartamento, porque Augusto Lima era um investidor, mas que ele iria comprar esse apartamento de volta do ex-sócio do Master, que seria um apartamento para um parente dele. Carol.